Olá meninas, sejam muito bem-vindas aqui a mais uma aula, mais um videozinho na nossa mentoria Mulheres que Vencem. E hoje nós estamos aqui ainda no nosso terceiro módulo falando a respeito de esposa. Como é ser esposa? O que o Senhor espera de nós enquanto esposas? O que os nossos maridos esperam de nós? E para ser sincera, o que nós mesmos esperamos de nós como esposas? Porque a verdade é que quando nos tornamos uma esposa melhor, nos tornamos também uma mãe melhor, uma filha melhor e todas as coisas acabam se complementando e se desenvolvendo ao redor desse ministério tão precioso de ser esposa. Então vamos lá? Antes, eu quero desejar e orar por você para que a paz do Senhor te encontre aí onde você está agora. Eu não sei como têm sido os seus dias, eu não sei se você tem encontrado paz, alegria na sua casa, no seu casamento, nos seus filhos. Eu entendo que por muitas vezes nós passamos por momentos de angústia aqui nessa terra. Mas olha, Jesus mesmo disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Jesus mesmo disse que nós passaríamos por muitas dificuldades, mas Ele nos garantiu uma coisa, que estaria conosco todos os dias. Ele deixou o seu Espírito Santo, o Espírito Consolador. Ei, minha amiga, você não está sozinha nesse momento difícil, viu? O Senhor está com você. Então alegre o seu coração, se permita ser renovada pela esperança que há em Cristo Jesus, que você seja alcançada por essa esperança aí agora, que a paz que excede todo entendimento tome conta do teu coração e que você possa por alguns instantes meditar na soberania de Deus, meditar na grandeza desse Deus que nós servimos. Talvez você está conhecendo um pouquinho melhor esse Deus agora, mas eu quero te dizer que há muito para ser conhecida a respeito dele ainda. E talvez você já tenha muitos anos aí buscando conhecer mais o Senhor. E eu também quero te dizer que também há muito para ser conhecido. Porque a verdade é que Deus não se estuda, Deus se experimenta, né? Então, quanto mais você desejar experimentar do Senhor, quanto mais você mergulhar nele, mais você vai absorver da sua graça, do seu entendimento, da sua sabedoria. E para nós, humanos, é um rio sem fim, é uma profundidade que não tem limites para nós, porque o nosso Deus é infinitamente maior do que nós. Então, diante disso, aquieta o teu coração. O Senhor cuida dos seus filhos, sabe? Teve um dia, quero compartilhar rapidinho antes de entrar no assunto de hoje com vocês. Teve uma vez que eu estava passando por algumas preocupações familiares. E eu lembro que eu entrei no meu quarto, fechei a porta e falei, eu vou orar ao meu Senhor, eu vou clamar a Ele, né? Eu não aceito isso que está acontecendo. Na época eu estava clamando, era a respeito até do meu pai, da minha mãe, e eu comecei a clamar ao Senhor. E depois de guerrear espiritualmente pela vida deles, veio sobre mim uma calmaria, uma tranquilidade, uma paz, sabe quando o Senhor fala conosco numa brisa suave? Pois é, eu estava já exausta de tanto chorar, de tanto guerrear em oração, né? E o Senhor falou ao meu coração algo que eu nunca mais esqueci. Eu me lembro que o Senhor falou assim para mim, filha, se você os ama, imagina eu. Meu Deus, irmãs, quando o Senhor falou aquilo para mim, aquilo caiu como uma flecha no meu coração, sabe? Tanto que até hoje eu lembro disso e isso já faz anos. Eu entendi com isso que ainda que eu ame meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, os meus filhos, o meu marido, ainda que eu os ame muito, os filhos então, né, nem se fala, é um amor sobrenatural, ainda que você ame muito essa pessoa, que talvez você está aí preocupada, eu quero te dizer que o Senhor a ama ainda mais. Afinal de contas, foi Ele que projetou a vida dessa pessoa na eternidade. Antes que ela estivesse no ventre, o Senhor escreveu uma história para essa pessoa. Então fica tranquila, porque os seus filhos, o seu casamento, as pessoas que têm te trazido preocupação são amadas pelo nosso Senhor, são amadas pelo seu Deus. E coisa maravilhosa é saber que o Senhor ama tanto que nós podemos confiar no que Ele faz. Sabe o que a Bíblia diz?
todas as coisas cooperam para o nosso próprio bem. Então, ainda que os momentos tenham sido difíceis aí, talvez você está passando por alguma situação muito delicada e difícil, eu quero te dizer, se você os ama, imagina o Senhor. Deus os ama muito e o Senhor tem um plano perfeito preparado para eles. Todas as coisas, ainda que ruins, vão cooperar para o cumprimento do propósito na vida dessa pessoa. Então, aquieta o teu coração, aquieta a tua alma, dê uma ordem aos teus pensamentos. Fala comigo aí agora, Espírito Santo, eu só quero ouvir a tua voz. Que todas as outras vozes se calem, porque eu só quero ouvir a tua voz, Espírito Santo. Isso é uma oração poderosa contra a ansiedade. A ansiedade nos deixa frenéticas, né? São tantas coisas ao mesmo tempo. Mas quando você para, respira fundo, lembra quem é o teu Deus e o amor que Ele tem por você e pelas pessoas ao seu redor, você pode dizer, olha, eu confio. Aquieta-te, alma. Aquieta-te, coração. Confia no teu Senhor. E o Espírito Santo vem e faz aquilo que muitas vezes os nossos olhos é impossível. Amém, querida? Então descansa naquele que te amou primeiro. Aleluia! Bom, já falei demais, vamos para a nossa aula de hoje, né? Hoje eu quero falar com vocês a respeito de autoconhecimento. Nas últimas aulas, nós falamos sobre as linguagens do amor, não é verdade? O amor, ele tem suas linguagens. Muitas vezes nós não conseguimos falar a linguagem ali do nosso cônjuge e ele não se sente amado. E muitas vezes você não se sente amada porque o seu marido não está falando a sua linguagem de amor. Então, se você não assistiu a última aula, corre lá para você entender do que eu estou falando, tá bom? Mas hoje eu quero falar de autoconhecimento e quero falar também de sermos intencionais naquilo que estamos fazendo. Nesse caso, estamos falando sobre ser esposa. Então, eu quero falar com vocês hoje de sermos uma esposa intencional. O que é isso? Vamos descobrir agora. Bom, para iniciar, eu quero ler com vocês um versículo que diz assim, lá em Eclesiastes 10:10. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura, garante o sucesso. Amém? Aleluia! Olha só, querida, nós falamos muito a respeito, né, de como proceder, do que abandonar, de como ser. Eu lembro que nós tivemos uma aula aqui a respeito da esposa real e a esposa ideal, né? Então nós já temos ali uma série de requisitos que nós precisamos buscar do Senhor para sermos uma esposa melhor. E eu não sei você, mas muitas vezes eu fui orar ao Senhor no meu secreto, falar com o Senhor, apresentar diante dele algumas queixas até mesmo. E todas as vezes que eu clamava ao Senhor, eu sentia Deus falando comigo no meu coração que eu precisava melhorar como esposa. E na verdade isso acontece até hoje. Por mais que eu esteja aqui falando com vocês sobre aquilo que eu estou aprendendo, ainda tem muito para que eu consiga exercer com plenitude o que eu falo aqui com vocês, né? Eu estou aqui na mesma busca que vocês. Então, muitas coisas eu já venci, já me tornei uma esposa muito melhor do que eu era, mas ainda há coisas que eu preciso melhorar. Então, até hoje, eu costumo orar e o Senhor ainda costuma falar comigo de ser melhor como esposa. Por quê? Porque é a partir daí que todas as outras coisas vão se encaixando. Quando você consegue ser uma esposa melhor, ter um casamento melhor, edificar a sua casa, os seus filhos vão crescer curados, sarados para a glória de Deus. Eu não sei se você já percebeu, mas essa semana mesmo eu estava falando com uma pessoa que eu fui fazer uma visita a respeito do quão importante é mantermos um relacionamento saudável dentro da nossa casa com o nosso marido. O quão importante isso é, não só para nós, mas também para os nossos filhos. Você já reparou que a geração de hoje, né? A maioria dos jovens de hoje não pensam em se casar? Pois é. E você acha que isso é por quê? Bom, infelizmente, nós viemos de uma sociedade que se acostumou com o divórcio. Nós viemos de uma sociedade de filhos que cresceram vendo as mães sendo maltratadas dentro dos lares, vendo os pais numa situação que não honrava a Deus e nem honrava a sua casa. Quantos filhos tinham medo dos próprios pais, não é verdade?
Então tudo isso deixou sequelas. E hoje nós chegamos a um ponto de ver uma geração inteirinha de jovens que não querem se casar, que veem o casamento como se fosse a pior coisa do mundo. E na verdade, nós sabemos que é um presente de Deus, né? Melhor sermos dois do que um, não é mesmo? É o que a Bíblia diz. Então, nós precisamos alicerçar o nosso matrimônio, o nosso casamento, para que os nossos filhos desfrutem de um ambiente preparado para a manifestação da glória de Deus, né? Nós precisamos edificar a nossa casa, o nosso casamento, não só para o nosso próprio bem, mas para quebrar esse legado ruim, negativo que vem de outras gerações, que colocam o casamento como algo negativo. Então, se o seu filho, se os meus filhos olham para mim, meu marido, e nos veem bem, vê a nossa parceria, o nosso companheirismo, o amor e carinho que nós temos entre nós, ainda que tenhamos as nossas diferenças, né? Mas se eles veem na essência o quanto a gente se ama e o quanto a gente soma um na vida do outro, o quanto a gente se cuida mutuamente, os nossos filhos vão crescer desejando ter um casamento assim também. Os nossos filhos vão se basear nas experiências que eles têm com os pais para construir a própria vida deles. Então, meu irmão, o que nós estamos fazendo aqui é construindo um legado. Nós estamos, através do nosso aprendizado, nos tornando melhores para deixarmos um legado para os nossos filhos, aonde eles adorarão ao Senhor como uma família sarada para a glória de Deus. Então, eu li com vocês esse versículo, né, que fala a respeito do corte do machado, né? Eu não sei se você já viu um machado de pertinho, mas o machado, quando ele tá cego, né, e você vai tentar cortar uma lenha com ele, você tem que colocar muita força nesse machado, muita. Por quê? Porque ele tá cego, ele tá sem corte, ele não tá afiado. E aí a sua força empregada para conseguir cortar a lenha é muito maior. Agora, se o machado estiver afiado, com uma vez que você bate, a lenha se racha, ela se corta. Hey! E o que isso quer dizer, né, Jaqueline? O que isso tem a ver com sua esposa? Não estou entendendo nada. Olha só, vamos com calma que você já vai entender. O machado é uma ferramenta na mão do lenhador. Né? E o versículo diz assim no final: agir com sabedoria garante o sucesso. Olha só, que versículo precioso. Sabe o que o Senhor está dizendo, querida? Quanto mais nós nos capacitarmos naquilo que queremos fazer, queremos nos tornar, melhor nós ficaremos. O machado é uma ferramenta para que a lenha seja cortada. As instruções que você está aí recebendo agora é uma ferramenta para que o seu casamento seja lapidado e iluminado pela glória de Deus. E com essa ferramenta chamada sabedoria, você terá sucesso. É isso que está dizendo. Sabe, eu fico pensando, a gente se prepara para tantas coisas na vida, não é verdade? Se você quer uma formação profissional, você tem que fazer faculdade, ou que seja um técnico, você tem que se dedicar, não é mesmo? Para se tornar uma profissional. Se você deseja mudar de cargo, ser promovida dentro da empresa, a mesma coisa, você tem que se dedicar, você tem que fazer com excelência o seu papel, desempenhar as suas funções ali de forma satisfatória e ir além das outras pessoas para que você seja digna de promoção, não é mesmo? E como que nós não fazemos no nosso casamento a mesma coisa? Poxa vida, se você está infeliz no seu casamento, fala a verdade, todas as outras coisas ficam ruins. Não é mesmo? Coisa triste é um homem e uma mulher infeliz dentro do seu casamento. Não adianta estar bem no trabalho, não adianta ter sucesso nas outras coisas, porque fica quebrado, fica faltando algo, né? Então por que não investir tempo para sermos melhores nisso? Por que não sermos intencionais no ato de sermos esposas? Por que não? Por que não afiar o nosso machado? Não amolar? Por que não termos aí um machado mais afiado, um corte preciso, não é mesmo? Quando você está aqui ouvindo essa mentoria, lendo a palavra e aplicando, né? Porque aplicar é o segredo, viver é o segredo, viver aquilo que você aprende. Quando você faz isso, você está ali adquirindo sabedoria e o sucesso, como diz a palavra, é garantido. Aleluia!
Aleluia, minha irmã! Hoje eu quero aqui te encorajar a afiar mais e mais o seu machado, a buscar mais e mais conhecimento sobre esse tema, a se capacitar, sabe? Seja intencional naquilo que você faz, porque o diabo é intencional naquilo que ele faz para destruir seu casamento. Ele fica ao derredor para ver o dia que você vai estar mais fraca, mais vulnerável, para te apresentar aquilo que ele sabe que vai atrair os seus olhos e o seu coração. Então, seja também intencional no seu casamento, sabe? Acorde pela manhã disposta a fazer valer a pena esse matrimônio. Ah, mas ele me provoca. Ah, mas ele me irrita. Por isso que você precisa ser intencional. Porque se você não for intencional, você vai ser movida pelas suas emoções. Então, quando você se sentir irritada, você vai brigar. Se você não for intencional, quando você sentir de falar algo, você vai falar porque você vai ser impulsiva. Você não vai estar preparada para lidar com as adversidades do dia. Mas se você for intencional, uma mulher intencional, ela é assertiva, ela é precisa como um bisturi na cirurgia. Em nome de Jesus, que você seja aí cirúrgica naquilo que Deus quer de você, no seu matrimônio. Que você seja intencional em fazer dar certo. Aleluia! Sabe? E para isso é muito necessário também o autoconhecimento. Por que eu quero falar disso com você? Porque muitas de nós não nos conhecemos bem. E para nos conhecermos bem, nós precisamos de Cristo. Nós falamos disso na nossa primeira aula do nosso primeiro módulo chamado Identidade. Você pode dar uma olhadinha lá, né? De volta à origem. Lá nós falamos de identidade em Deus, quem sou eu? Mas hoje eu quero te chamar a sua atenção para te perguntar quem é você como esposa? Porque talvez os seus olhos estão tão voltados para os defeitos do seu marido que você mesma não se reconhece. Você não vê defeito em você, você não para analisar os seus erros. Você não para entender aonde você precisa mudar porque você só vê defeitos nele. Sabe, às vezes a gente se torna cega. Porque quando paramos para olhar para nós mesmas, para dentro de nós, encontramos tantas coisas. Nós somos como um prédio em construção, né? Nós somos como uma grande casa em construção. Há sempre algo a ser feito. Nós ainda estamos sendo construídas. E olhar para dentro de nós e admitir que há coisas que precisam ser transformadas, que precisam ser mudadas, nos custa muito. O nosso orgulho, o nosso ego, o nosso tempo, porque nós precisamos investir tempo em ser melhores, nós precisamos amolar o nosso machado, nós precisamos ser intencionais. Isso custa, minha irmã. Mas eu te desafio hoje a olhar para dentro de você e se analisar quem você é como esposa. Quem você é? Eu não quero que você se analise como mãe, como obreira, como amiga, não. Hoje é como esposa. Como você tem sido? E eu sei que você vai encontrar algo aí que precisa ser mudado, precisa ser melhorado. Quando eu falo isso, já vem na minha cabeça os meus defeitos, o que eu ainda preciso melhorar. Mas com a ajuda do Espírito Santo nós vamos conseguir, sendo intencionais e sabendo exatamente aquilo que nós precisamos melhorar. Às vezes a gente não se conhece, irmãos. Às vezes o Senhor nos permite passar por situações em que nós reagimos muitas vezes mal, sentimos coisas que são ruins para nos mostrar o que está dentro de nós. Há momentos que o Senhor nos espreme como uma azeitona para dar o azeite, para nos mostrar a nossa essência, para mostrar o que está lá dentro, porque o Senhor é o nosso Criador, foi Ele quem nos fez. Assim como um fabricante fabrica um produto para um uso específico, assim o Senhor nos fez para algo específico. O Senhor tem o nosso manual. Ele sabe o que Ele colocou dentro de mim, o que Ele colocou dentro de você. E Ele espera que eu e você encontremos isso dentro de nós que Ele colocou, para que façamos bom uso dele. Faça bom uso dessa ferramenta, desse algo precioso que está dentro de você.
Mas se você não se conhece, se você não é intencional na sua vida diária, se você fica, como diz aquela música, né? Deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. Se você viver assim, infelizmente a vida vai te levar, mas não é para um bom lugar, querida. A vida vai te levar para um lugar que você não quer ir. Não! Tome as rédeas do seu casamento. Tome as rédeas da sua vida. Em Deus, em Deus. Tome as rédeas. Você não vai deixar a vida te levar, não. Você vai levar a sua vida conforme o Senhor te instrui a levar. Porque você busca conhecimento, porque você é intencional. Porque você sabe que há um modelo a ser seguido para alcançar o sucesso. O sucesso de ter um lar abençoado pelo Senhor, uma família, um casamento abençoado, deixar um legado. Então nós precisamos ser intencionais, precisamos olhar para dentro de nós, nos conhecer e trabalhar naquilo que são as nossas dificuldades e pegar aquilo de mais precioso que o Senhor nos deu e potencializar isso, tornar melhor. Sabe, querida, talvez você está me ouvindo e talvez você nunca parou para fazer essa análise. Eu quero hoje, mais uma vez, te desafiar. Assim que acabar essa aula, desliga. Não sei onde você está me ouvindo, talvez você esteja no trabalho. Dá uma idinha no banheiro, né? E fala para o Senhor, fala para o Espírito Santo, fala: Senhor, me mostra quem sou eu de verdade. Mostra para mim, Senhor, os meus defeitos que eu não consigo enxergar. Eu estou tão focada em ver o defeito do meu esposo, do meu marido. Eu estou tão correndo com tantas coisas, preocupada com tantas coisas, que eu não tenho me enxergado. Eu não tenho visto em mim aquilo que o Senhor colocou de bom e muito menos de ruim. Eu te desafio a enxergar com a ótica de Deus hoje. Quem é você, minha irmã? Quem é você? Para que o seu machado seja afiado. Porque aí você vai gastar muito menos força. Quando a sabedoria de Deus tomar conta de mim, de você, e fizermos a aplicação dessa sabedoria, nós não vamos mais nos desgastar tanto, batendo em teclas que não funcionam. Quando nós tivermos sabedoria e autoconhecimento, nós vamos simplesmente sermos precisas. Não vai exigir força, vai exigir sabedoria. Hey, grava isso aí no seu coração. O Senhor quer fazer algo maravilhoso na sua casa e na sua família. E isso não vai te exigir força, mas isso vai te exigir sabedoria. Aleluia! Amole o seu machado, porque a força que você vai ter que aplicar vai ser muito menor. Com apenas um golpe você vai alcançar o resultado que você deseja, minha irmã. Seja intencional, sabe? Se prepare, busque sabedoria, faça a nossa mentoria, acompanhe, leia a palavra, leia livros, bons livros a respeito de casamento, a respeito de ser esposa. É isso mesmo. Nossa, Jaqueline, mas precisa disso tudo? Precisa. Se você quiser ser como qualquer uma, não precisa não. Mas se você quiser um casamento blindado pelo Senhor, se você quiser deixar um legado para os seus filhos, precisa. Hoje o que nós temos de mais precioso se chama tempo e atenção. Já percebeu que as pessoas hoje estão usando o tempo para ganhar a atenção? Pois é. As pessoas passam grande parte da vida, grande parte do seu tempo em redes sociais, muitas vezes criando uma imagem de si que não é verdadeira para ser aplaudida por outros, para chamar a atenção de outros. E eu hoje estou aqui para te dizer, minha irmã, gaste o seu tempo para chamar a atenção do Senhor para a sua vida, sabe? Gaste o seu tempo para aplicar aquilo que o Senhor tem te dado de graça, sabedoria. Porque é isso que vai garantir o sucesso da sua casa, o sucesso do seu lar. Portanto, se conheça e seja intencional em fazer o seu casamento dar certo, em fazer a sua família ser um sucesso. Amém? Amole o seu machado.
Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10. O que o Senhor exige de você não é força, é sabedoria. Eu te vejo na nossa próxima aula. Um forte abraço. Que o Espírito Santo seja o seu professor aí no seu dia a dia. Desde o momento que você levantar da sua cama até o seu deitar. Que tudo seja feito conforme a instrução dele. Porque essa sabedoria é preciosa e vai gerar frutos na sua casa. Que a paz do nosso Senhor te encontre. Em nome de Jesus. Um forte abraço e até semana que vem. Até lá.